Fala galera, beleza? Vamos lá, vamos dar continuidade então? No bloco anterior a gente encerrou, a gente estava tratando ali das qualificadoras e a gente na verdade deu início àquela qualificadora que trata do meio cruel ou do meio insidioso, não é isso? E aí a gente tratou de maneira genérica o que vem a ser o meio cruel e o que vem a ser o meio insidioso. Só que essa qualificadora, a terceira que a gente está analisando, ela na verdade enumera algumas situações e, além de enumerar essas situações concretas, ela encerra de maneira genérica, dizendo que qualquer meio cruel, qualquer meio insidioso qualifica o crime de homicídio. Então olha que interessante pra gente isso daqui. Vamos imaginar que o camarada pratica o crime de homicídio por meio de tortura. A tortura é um meio cruel? É um meio cruel. Só que eu não vou precisar do encerramento genérico, porque, como eu te disse no bloco anterior, a própria norma já enumerou algumas situações que caracterizam essa qualificadora. E aí nós temos homicídio praticado por meio de tortura, homicídio praticado por meio de fogo, explosivo, veneno. Então veja, todas essas formas qualificam o delito de homicídio. E o nosso compromisso no encerramento do bloco anterior foi trazer para você especificamente algumas informações a respeito do homicídio quando ele é praticado por meio de tortura, por meio da asfixia ou então por meio do veneno. Algumas informações são importantes para a gente, ok? Então vamos dar continuidade, vem comigo na tela, olha só. Então a gente tratando aqui do homicídio, agora pensando no emprego de veneno. Olha lá, pessoal. O emprego de veneno. Primeiro a gente precisa saber o que é veneno. Então vamos definir aqui. Veneno, eu defino para você aí, é a substância biológica ou química, animal, mineral ou vegetal, que seja capaz de perturbar ou destruir as funções vitais do organismo humano. Então olha que interessante, pessoal. Qualquer substância biológica ou química que seja capaz de destruir as funções vitais do organismo humano. E é justamente no momento em que ela destrói as funções vitais que ela causa a morte. Beleza? Olha a observação que eu coloco pra gente. Para incidir a qualificadora do emprego de veneno é o quê? É imprescindível que a vítima desconheça estar ingerindo a substância letal. O que eu exijo então? Eu exijo a insídia. Então, pessoal, vem aqui comigo, olha só. A gente sabe que essa qualificadora ela trata da qualificação do homicídio em razão de você ter empregado um meio cruel ou então de você ter empregado um meio insidioso. Quando a gente pensa especificamente na qualificadora, quando emprego veneno, é necessário que esse veneno seja empregado de maneira insidiosa para que se caracterize a qualificadora pelo emprego do veneno. Se você amarra a vítima na cadeira e coloca veneno na boca dessa vítima goela abaixo, contra a vontade dela, e ela sabendo que está ingerindo veneno, esse homicídio até pode ser qualificado pelo meio cruel, porque isso não deixa de ser uma crueldade, mas ele não vai ser qualificado pelo emprego de veneno. Então olha que importante, para que se caracterize homicídio qualificado pelo emprego de veneno, é necessário que esse veneno tenha sido ministrado na vítima de maneira insidiosa, de maneira sorrateira. A vítima não pode saber que ingere o veneno. E aí eu ministro o veneno na vítima sem que ela conheça essa possibilidade, sem que ela conheça essa circunstância. Nesse momento, se eu causo a morte da vítima empregando o veneno de maneira insidiosa, eu pratico o crime de homicídio qualificado pelo emprego de veneno. Esse crime de homicídio qualificado pelo emprego de veneno, ele tem um nome específico na doutrina. E é bom que a gente se atente, porque isso pode ser cobrado em prova. Esse homicídio qualificado pelo emprego de veneno pode ser conhecido como benefício. O que é o benefício? É o homicídio qualificado pelo emprego de veneno. Certinho? Então olha aqui na tela comigo para a gente completar esse raciocínio. Olha o que eu coloco para você aí embaixo de preto. Se o veneno é ministrado com conhecimento da vítima, por imposição do autor, temos também homicídio qualificado. Não deixa de ser qualificado. O problema é que esse homicídio é qualificado por meio cruel, pessoal. Por meio cruel. Então, professor, o homicídio qualificado pelo emprego de veneno, ele precisa da insídia. Exato, ele precisa da insídia. Se não utilizar a insídia para a aplicação do veneno, eu até posso ter homicídio qualificado, mas esse homicídio vai ser qualificado pelo meio cruel, jamais pelo uso de veneno. Beleza? Professor, na prática, qual que é a diferença? Qual que é a diferença de falar emprego de veneno ou meio insidioso ou meio cruel? Na prática, pessoal, não tem diferença nenhuma. Permanece sendo o crime de homicídio qualificado. Beleza? Só muda a qualificadora.
Tranquilo? Agora fica atento porque isso daqui é muito abordado em prova. Então presta atenção. Quer qualificar o homicídio pelo emprego do veneno? Saiba, a vítima não pode saber que ingere essa substância, porque se ela souber, você até qualifica, mas por outra razão. Claro isso daí, pessoal? Então vamos avançando. Além do emprego de veneno, outro meio que pode ser cruel ou insidioso e que é elencado pela norma como tal é a tortura. Se você pratica o homicídio empregando a tortura, você pratica um crime de homicídio qualificado. Então olha lá, se a tortura é meio para a execução do homicídio, caracteriza essa qualificadora, prevista no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3. Nesse caso, pessoal, o agente tem a intenção de matar a vítima. Bem aqui um pouquinho. Você tem duas possibilidades. O agente, pretendendo matar a vítima, emprega a tortura como meio de execução do homicídio. Então veja, a intenção do agente desde o início da conduta é matar a vítima. Só que ele, para matar a vítima, acaba torturando como meio de execução. Nesse caso, eu tenho o crime de homicídio qualificado pelo emprego da tortura. Mas pode haver uma situação diversa. Um agente policial, por exemplo, só para facilitar a informação de que ele precisa. E aí ele vai torturando o criminoso, não com a intenção de matar, mas com a intenção de quê? De obter a informação que ele queria. E ele vai aumentando o grau da tortura porque o criminoso não revela aquela informação que ele pretendia. E a tortura vai aumentando e o criminoso não revela a informação. Até que um determinado não era essa a pretensão da gente. Quando isso ocorre, ele de fato gerou o resultado morte na vítima. Mas essa não era a intenção do agente. A intenção do agente era torturar aquela vítima. Nesse caso, pessoal, eu não tenho homicídio qualificado pelo emprego da tortura. O que eu tenho é a tortura, que era o crime praticado pelo agente, qualificada pelo resultado morte. Então olha que interessante. Nem sempre que eu emprego tortura e mato a vítima, eu respondo por homicídio qualificado. Tortura que se qualifica pelo resultado morte. A pena da tortura aumenta quando o resultado morte é provocado na vítima. E é isso que acontece. Beleza, pessoal? Então vem comigo na tela, olha lá. Eu boto essa observação para você aqui em vermelho. Atenção! Se o elemento subjetivo do autor... Professor, se o elemento subjetivo do autor, o que é isso? A vontade, a intenção do autor. É apenas torturar para obter uma informação, por exemplo, e em razão essa possibilidade de homicídio qualificado pela tortura. Beleza, pessoal? Terceira possibilidade, elencada na norma. Eu ainda boto uma observação aqui pra gente. Um terceiro caso, pode ocorrer um terceiro caso, e aqui a gente vai ter que raciocinar em cima dele. O agente ele pode torturar a vítima. Então, olha só. O agente pode torturar a vítima para obter uma informação e, em momento posterior, matá-la para assegurar a impunidade pela tortura que
e eu também não tenho a tortura qualificada pelo homicídio. O que eu tenho é uma terceira situação. Olha só, o agente está torturando a vítima, ele está torturando o preso. O preso não passa a informação e ele continua torturando. Em determinado momento, o preso cede à vontade do agente, ele passa a informação que o agente pretendia, mas ele foi bastante torturado. O agente policial, já de posse da informação, já tendo caracterizado ali o delito de tortura, ele, ao ir embora, pensa o seguinte: se eu mata o agente que ele havia torturado para que esse agente não o entregue. Então, olha o que eu tenho. Eu tenho o crime de tortura que foi praticado com a intenção de obter uma vantagem. Depois de obtida a vantagem, eu resolvo matar a vítima da tortura para que essa vítima da tortura não me entregue às autoridades competentes e para que eu fique impune do crime que eu pratiquei. Quando eu pratico essa segunda conduta, pessoal, eu estou praticando um crime de homicídio com a intenção de ocultar um crime que eu pratiquei anteriormente. Existe uma qualificadora específica para o agente que pratica o crime de homicídio nessas condições. Então, sempre que alguém pratica o crime de homicídio para ocultar, para garantir a impunidade por um crime que foi praticado anteriormente, ele responde. Ou seja, o agente responde pelos dois crimes, entre delito de tortura e delito de homicídio qualificado, que é essa qualificadora que eu te informei, a qualificadora da conexão. É quando ele pratica o crime de homicídio para esconder um outro delito por ele praticado. Então, nesse caso aqui, o agente ele responde por dois delitos. Ele responde pelo delito de tortura, que ele havia praticado contra aquela vítima, e posteriormente ele responde pelo delito de homicídio, que vai ser qualificado pelo fato dele pretender omitir, ocultar um crime por ele praticado anteriormente. Então veja, olhando para a tortura como meio de execução do homicídio, ela qualifica o homicídio. Olhando para o resultado morte como consequência de uma tortura que eu havia praticado, esse resultado morte qualifica a tortura. E nos casos em que após a tortura eu pratico o homicídio, eu respondo pelos dois crimes diferentes. Ok, pessoal? Avançando, e a terceira hipótese dentro dessa terceira qualificadora, né? Qualificadora do meio cruel ou meio insidioso, ela tem alguns exemplos. A tortura. O que é relevante para a gente, pessoal, dentro desse ponto? Perceber, isso daqui é objeto de prova de maneira recorrente, que a asfixia ela pode ser mecânica ou tóxica. Normalmente a gente consegue visualizar com muita facilidade a hipótese em que a asfixia é mecânica, ou seja, eu pego a vítima e estrangulo, enforco a vítima. Isso caracteriza asfixia, caracteriza homicídio qualificado. Mas nem sempre, pessoal, essa asfixia é provocada de maneira mecânica, física. Como assim, professor? Eu posso matar a pessoa asfixiada por meio de um gás que sufoca essa vítima e a leva à morte. Na época lá dos campos de concentração, né, aquele caso lamentável contra os judeus, a gente sabe bem como é que foi essa situação do Holocausto, uma das formas como se matavam os judeus naqueles campos de concentração, eles colocavam os judeus no baú de um caminhão, eles colocavam o cano de descarga do caminhão para dentro do baú e davam uma volta com esse caminhão. Obviamente, aquele monóxido de carbono ia sendo liberado dentro do baú, de fato que de forma que as pessoas que estavam ali dentro acabavam morrendo asfixiadas por falta de oxigênio. É um homicídio praticado por meio de asfixia. E não é uma asfixia mecânica, é uma asfixia tóxica. Eu ia liberando monóxido de carbono dentro daquele baú e fazia com que as pessoas que lá dentro estavam morressem asfixiadas pela falta de oxigênio. Isso é um crime de homicídio, qualificado por asfixia, mas não asfixia mecânica, e sim asfixia tóxica.
Beleza, pessoal? Então aqui a gente tem que lembrar desse detalhe no primeiro momento. A asfixia que qualifica o homicídio, ela pode ser mecânica ou tóxica. Tanto faz. Tranquilo? Pode vir na tela comigo. Então olha lá. Aqui eu boto só como exemplo pra gente, né? Esganar a vítima, que seria um exemplo de asfixia mecânica, e expelir um gás tóxico em ambiente confinado, seria um exemplo de asfixia tóxica. Ambas, todas as duas possibilidades, caracterizam a qualificadora da asfixia. Beleza? Pessoal, olha só. Pode vir aqui comigo um pouquinho. Essa terceira qualificadora, aquela qualificadora do meio insidioso ou cruel, traz pra gente alguns exemplos. O homicídio praticado por meio de asfixia, tortura, veneno, eles caracterizam crime de homicídio qualificado por meio cruel ou meio insidioso. Da mesma forma, se eu mato a vítima utilizando fogo ou explosivo. Então veja, são 5 situações concretas e um encerramento genérico: asfixia, veneno, tortura, fogo ou explosivo. Dessas 5 hipóteses tratadas pelo Código Penal de maneira expressa, 3 delas trazem implicações que a gente precisava analisar e nós analisamos: o emprego de veneno, a tortura e a asfixia. Basta que você se lembre que o emprego de fogo ou de explosivo para a realização do homicídio também caracterizam qualificadora. Isso tudo previsto nessa qualificadora do inciso 3, aquela do meio cruel, aquela do meio insidioso, ok? A gente agora vai avançar para a quarta qualificadora. É o inciso 4 do parágrafo 2º do artigo 121. Agora nós estamos preocupados aqui com a forma como esse homicídio será praticado. Esse homicídio, ele vai dificultar ou então vai impossibilitar a defesa da vítima. Então olha só, agora a gente muda o foco. Agora a gente está preocupado com a possibilidade de defesa da vítima. Se eu utilizo uma forma de homicídio, se eu utilizo um meio de homicídio que impossibilite a defesa da vítima, ou então que dificulte a sua defesa, eu pratico homicídio qualificado. E as formas como eu posso dificultar ou impossibilitar a defesa da vítima são 3, de maneira expressa prevista no Código Penal ou qualquer outra que se assemelhe a elas. Então o Código Penal ele diz pra gente expressamente: se você pratica um homicídio mediante traição, mediante emboscada ou mediante dissimulação, esse homicídio é qualificado. Por quê? Porque essas 3 formas, traição, emboscada e dissimulação, são formas que ou dificultam ou até mesmo impossibilitam a defesa da vítima. E quando isso ocorre, o homicídio é qualificado. Vem comigo na tela, olha só. Nós vamos então para o inciso 4, parágrafo 2º do artigo 121. Quando o homicídio é praticado mediante traição, emboscada, dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Pessoal, novamente, e ela encerra de maneira genérica. Ela traz para a gente, além disso, qualquer outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Beleza? Isso aí é a interpretação analógica. A gente já sabe, não viola o princípio da legalidade, desde que eu utilize casos similares aos que foram exemplificados pelo legislador. Beleza? Só para que a gente entenda bem isso daqui. O que vem a ser traição, o que vem a ser emboscado, o que vem a ser dissimulação? Eu conceituo aqui pra gente. Traição é o ataque desleal ou inesperado. Por exemplo, atirar na vítima pelas costas. Então é quando, pessoal, na traição, eu pego a vítima e ela sequer sabe que eu estou próximo a ela. Eu vou na traição. Eu chego sem que ela espere e, de rompante, pratico o crime de homicídio. Caso clássico que caracteriza a traição, pessoal. O agente chega armado pelas costas da vítima e efetua disparos contra essa vítima. A vítima sequer sabe de onde saíram os disparos que a atingiram. Isso daí é um exemplo de crime de homicídio qualificado por meio que impossibilita a defesa da vítima. Mais precisamente, olha aqui comigo na tela. Emboscada pressupõe o ocultamento do agente que ataca a vítima com surpresa. Então aqui continua havendo o elemento da surpresa. Veja, entre a traição e a emboscada, nesse ponto não há diferença.
A surpresa ela existe tanto na emboscada quanto na traição. Agora, professor, como diferenciar então traição de emboscada se em ambos existe a surpresa? A gente diferencia de uma maneira muito simples. Na emboscada existe a pressuposição, existe a casinha para a vítima. Ele vai atacar de surpresa, mas ele vai atacar de surpresa depois de ter se escondido para executar o homicídio. Então, esse agente alerta a companheira desse fato, evidentemente. O que ele faz? Ele se arma e chama a companheira para um passeio inocente em um local afastado. O que ele está criando aqui, pessoal? Ele está criando uma dissimulação. Ele está criando uma história quando, na verdade, a real intenção dele é matar a vítima. Mas ele está criando o artifício para chegar lá. Ele está criando uma dissimulação. Então ele chama a namorada para um lugar afastado e lá nesse local afastado ele executou a namorada. De interpretação analógica. E assim a gente consegue vencer essa quarta qualificadora. Agora a gente só precisa entender o seguinte, olha só. Aqui você percebe que o que qualifica o homicídio é o fato de que a vítima não conseguiu se defender. Ou foi impossível se defender, ou então ela não pôde se defender da maneira adequada. Por quê? Porque eu dificultei, ou então impossibilitei a defesa da vítima com o contexto que eu criei. Então eu crime de homicídio, nessa circunstância que eu estou analisando com você. É o agente criar uma situação, ele cria um meio que dificulta ou impossibilita a defesa da vítima. Veja que a vítima não pode se defender, ou a vítima não consegue se defender da maneira adequada porque
ou o agente cria a dificuldade para a vítima se defender, ou ele não pode responder pelo delito qualificado. Olha que interessante. Se eu pego uma vítima de 90 anos de idade, que pela sua condição física não consegue se defender, e eu não aumento a dificuldade dela em se defender, eu chego frente a frente com ela e resolvo agredi-la até a morte. Veja, ela não vai conseguir se defender. Naturalmente, ela é uma pessoa com 90 anos e saúde debilitada. Então, ela é idosa, mas não é por essa razão que o meu homicídio vai ser qualificado. Ele vai ser qualificado porque eu criei a situação que impossibilitava a defesa daquela vítima. E isso precisa estar bem claro na nossa cabeça, pessoal. O agente, para responder pelo crime de homicídio qualificado, por dificuldade de defesa da vítima ou por impossibilidade de defesa da vítima, ele tem que ter criado a situação que impedia essa defesa. Se ele se aproveita de uma condição de vulnerabilidade que a vítima possui, ele não pode responder pelo crime. Não pelo crime de homicídio qualificado. Claro isso? Olha na tela aí, para você anotar comigo. A condição de vulnerabilidade da vítima qualifica o homicídio pelo recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido? Resposta é negativo, como eu já te disse. Então olha o que a gente tem que afirmar sem dúvida. As condições de vulnerabilidade da vítima, tais como idade tenra ou avançada, ou deficiência física ou mental, por si só não qualificam o crime, pois constituem características da vítima, das quais o agente se aproveita para realizar o crime, e não um recurso utilizado pelo agente. Beleza, pessoal? Como não é um recurso utilizado pelo agente, como é tão simples, simplesmente um aproveitamento de coisas que já existiam, o agente não pode responder por essa qualificadora. Tranquilo? Claro isso daí, pessoal? Então, beleza. Agora, olha só. Essa pode manter comigo aqui um pouquinho ainda. Agora, a gente já venceu essa quarta qualificadora, né? Meio que impossibilita ou dificulta a defesa da vítima. Vimos ali traição, emboscada, dissimulação, conceituamos cada uma delas. A gente pode avançar. Nós vamos agora entrar na nossa quinta qualificadora. E é exatamente aquela qualificadora que eu já mencionei no exemplo lá atrás. Ou então ele pratica o homicídio para garantir um crime que ele quer praticar lá na frente. Então veja, o homicídio praticado pelo agente ele tem relação com um crime que será praticado ou então com um crime que já foi praticado. Então, de novo, o agente vai praticar o homicídio. Ele vai praticar o homicídio por quê? Porque ele quer esconder um crime que já foi praticado lá atrás, ele não quer que ninguém descubra, ou então porque ele quer garantir que o crime que ele pretende praticar lá na frente vai acontecer. Ou seja, é uma qualificadora do homicídio em razão da conexão que esse crime de homicídio vai ter com outros delitos. Delitos que já ficaram no tempo ou delitos que ainda serão praticados. Essa qualificadora em razão da conexão é a nossa quinta qualificadora do parágrafo 2º. Comigo na tela, olha só. Então, olha lá. Homicídio praticado para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. É a famosa qualificadora por conexão. É a famosa qualificadora por conexão. Algumas observações são importantes para a gente dentro dessa realidade, olha só. Primeiro, se o agente pratica o crime de homicídio para assegurar a execução ou ocultação de uma contravenção penal, ele não responde pela qualificadora. Não haverá incidência da qualificadora. Por quê, professor? Porque para incidir a qualificadora é necessário que ele esteja praticando o homicídio para assegurar
execução, ocultação, impunidade ou vantagem de quê? De outro crime. Então ele tem que pretender praticar outro crime, beleza? Se a pretensão dele era praticar contravenção penal, não incide a qualificadora do delito. Claro isso daí? Segunda observação importante para a gente. Não é necessária a identidade de sujeito ativo, não é necessária a identidade de sujeito ativo entre o homicídio que ele está praticando e o outro crime que foi praticado ou que se pretende praticar. Vem comigo aqui, olha só. Eu pratiquei um crime de roubo no mês passado e eu sei que tem uma testemunha que viu o crime de roubo que eu pratiquei e que ela vai me entregar em juízo. Eu, que pratiquei o crime de roubo, não quero ser encontrado pela justiça e eu mato aquela testemunha para que ela não me entregue. O que aconteceu? Eu pratiquei um crime de homicídio para garantir a impunidade por um outro crime que também eu havia praticado. Agora veja, o Código Penal não exige em nenhum momento que o autor do homicídio seja também o autor do crime que se pretende esconder. Eventualmente pode acontecer de o meu irmão, um colega meu, ter praticado o crime de roubo. E essa testemunha viu, e ela vai entregar o meu irmão ou o meu colega. E eu, para salvar a pele do colega ou do irmão, resolvo matar aquela testemunha para que ela não entregue o crime que o colega ou o irmão praticou. Então veja comigo, nesse momento eu pratico o crime de homicídio para ocultar o crime de uma outra pessoa. Quando isso acontece, também existe a qualificadora do homicídio? Também existe. Eu não exijo aqui que seja o mesmo sujeito ativo praticando o crime de homicídio e que tenha praticado o crime anterior ou que queira praticar o crime posterior. Beleza? Pessoal, só para encerrar aqui esse bloco, nosso último exemplo, nossa última observação, a qualificadora incidirá sobre o crime de homicídio, ainda que outro crime conexo não chegue a ser praticado. Então, só para que fique claro isso daí, pessoal. Eu quero praticar o crime, pratico o crime de homicídio para garantir outro delito que eu pretendo praticar. Por exemplo, eu vou assaltar um casal e aí eu resolvo que eu vou estuprar a mulher. O marido não quer deixar eu estuprar a mulher, então eu mato o marido para garantir a prática do estupro. Veja, estou praticando o homicídio para garantir a execução de outro crime. Quando eu pratico esse homicídio para garantir a execução de outro crime, o homicídio já é qualificado, ainda que o outro crime pretendido não venha a ser praticado. Então, ainda que eu não estupre a vítima, após ter matado o marido dela com esse objetivo, eu respondo pelo homicídio qualificado, ainda que o crime pretendido não seja realizado. Claro isso daí? Pessoal, vamos fazer uma pausa aqui e a gente volta no próximo bloco analisando as outras qualificadoras do parágrafo 2º do artigo 121. Beleza? Até já já.